Hoje vamos estar falando sobre o tema puerpério. Às vezes, se a mulher ela viveu uma experiência que para ela não foi legal, isso vai valer até mais do que a parte biológica. Até porque tem mulheres, né, que vivenciam uma cesárea e falam, nossa, foi extremamente tranquilo, né? Porque às vezes era o que ela queria vivenciar. Isso tem muito a ver com a história dela também. Quando esse bebê nasce, ele vem para um ambiente externo, que tem calor, que tem frio, que ele tá longe do corpo dessa mulher, dessa mãe. Então, o cansaço, ele vem junto, né? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro de cada mulher e entender e saber também, eu acho que entra um pouquinho nessa questão de saber quando buscar ajuda, quando a gente tem a rede de apoio. Porque as pessoas elas ficam muito focadas assim na parte estética, né? E assim, a gente vai ter alteração, mas não necessariamente a gente fica frouxa. A frouxidão vai acontecer mediante alguma lesão, alguma laceração. Mas é o que eu falo, há possibilidade de ser reabilitada a musculatura, né? Desde que ela entenda que ela sofreu alguma lesão, a gente precisa recuperar a função. Então, Como a mulher aí pode perceber que o que ela está sentindo, né, no pós-parto vai além do cansaço e precisa de atenção emocional, porque geralmente a mulher tá cansada, né? E aí ela não consegue identificar o que vai além aí desse cansaço que mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa aqui no podcast, especial aí Dia das Mães. Hoje vamos estar falando sobre o tema puerpério. E para estar falando um pouquinho hoje aqui no podcast, eu estou com a Joyce Bernardo, ela que é enfermeira obstetra, também com foco em assistência domiciliar. Também estou aqui com a Raíssa Nonato, ela que é psicóloga perinatal, e também estou aqui com a Eliana do Nascimento, ela que é especialista em saúde da mulher. Queridas, quero agradecer, né, a todas vocês hoje por estarem aqui, né, no podcast, por aceitar esse convite. Hoje a gente vai estar falando aí um especial Dia das Mães, né? Vamos estar falando sobre o puerpério. E para iniciar, né, eu gostaria que cada uma aí se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do trabalho de vocês também. Tô um pouquinho nervosa, daqui a pouco ela se solta aqui no podcast. E para iniciar, né, faz parte. Queria que a Joyce, né, se apresentasse aí para o pessoal de casa. Então, Nath, obrigada pelo convite também. Eu sou Joyce Bernardo, sou enfermeira obstetra. Eu sou enfermeira já há 15 anos, né? Sou mãe também da Júlia e da Laura, duas meninas que nasceram de parto domiciliar. Então, hoje, inclusive, meu foco é assistência domiciliar. Tanto para aquelas mulheres que querem ficar no primeiro momento em casa, né? Então, eu acompanho as primeiras contrações, os primeiros sinais, sempre com segurança, né? Garantindo que esteja tudo bem com ela, com o bebê, faço a avaliação completa, se for o caso da dilatação, e a gente vai para o hospital numa fase mais avançada, né? Com a ideia de diminuir intervenções que não têm necessidades. Mas o meu amor mesmo, minha paixão é assistência domiciliar completa, que é aquele bebê que nasce em casa mesmo, né. Uhum. Então, para as mulheres que queiram ter o bebê em casa, eu sou essa profissional que atende o Legal. parto. E você, Raíssa, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho de você e do seu trabalho também. Olá, boa tarde, né? Obrigada, Nath, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Raíssa Nonato, sou psicóloga perinatal, sou formada desde 2012 como psicóloga e desde 2020 venho atuando nessa área de atendimento com mães, né? Independente da idade. Hoje sou mãe da Alice, tenho um aninho, acabou de completar um aninho, então é uma experiência, né, totalmente nova, uma experiência diferente. Sim.
E o foco é olhar para essa mãe, o foco é olhar para esse cuidado, né? E nada mais intenso do que o puerpério na vida de uma mulher. Então, são muitas mudanças, são muitas transformações, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né? A gente se deixa Uhum. para trás. Então, eu acho que o puerpério é o primeiro passo, né? Da mulher olhar para dentro dela após a chegada desse bebê, que gera muitas transformações, medos, inseguranças, culpas, medo de não dar conta. Então, é muita coisa, né, com Sim. esse puerpério. Então, hoje, o meu foco é olhar para essa mulher para que ela volte a olhar para si mesma. Porque com a chegada desse bebê, a gente deixa a gente de De se lado, olhar, né? né? A gente perde esse olhar pra gente, e a gente foca no bebê, na casa, no companheiro. As demandas são enormes e a gente acaba ficando por último. Sim. Eliana, e você, né? Se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você e também do seu trabalho. Sim. Então, eu sou Eliana do Nascimento, eu sou fisioterapeuta. A minha formação é fisioterapia e eu acabei me especializando em fisioterapia na saúde da mulher. Na verdade, essa área acabou me escolhendo, porque na faculdade eu imaginava fazer algo para trabalhar no SUS, né? E aí, de Sim. repente, eu me dei de frente ali com a área da saúde da mulher, e aí eu me vi muito a mulher de quem eu queria cuidar. Porque lá atrás, porque quando eu me formei, eu já tinha os meus filhos, eu tive sim partos vaginais com laceração não, mas com episiotomia. Porque quando eu tive eles, era um parto que, na verdade, a episiotomia era como se fosse protocolo. Todo mundo Uhum. passava por isso, né? E isso não era comentado. Quando eu tive os meus filhos, o meu primeiro filho que eu cheguei em casa, eu comecei a sentar de lado. E por que será, né? Porque ninguém me falou nada. Então, assim, quando eu escolhi a área da saúde da mulher, eu me vi muito a mulher de quem eu queria tratar. Né? Então, eu acabei me especializando isso, né, nessa área na USP, e aí, com esse cuidado com a mulher, eu vi o quanto que ela tem necessidade, não só durante a gestação, mas no pós-parto também. Sim, você passou pelo processo, né, e quis ali Sim, ter os cuidados, né? Por isso sim. foi aí já Eu, para me- essa eu, área. eu vejo muito a mulher de quem eu estou cuidando, eu me vejo também nela lá atrás. Isso porque os Uhum. meus filhos já têm mais de 20 anos. Um tem 25 e outro tem 22. Mas eu me vejo muito nessa mulher que hoje eu cuido tanto. Sim. Ô Joyce, para você, né? De que forma aí viver o puerpério transformou a sua maneira como você cuida hoje das outras mulheres, outras gestantes, né? As outras mamães. Meus puerpérios, né, foram bem transformadores para mim, né. O primeiro, eu acho que o que pegou mais para mim foi a questão mesmo física, né. Eu lembro que meu corpo nem tinha se recuperado ainda do pós-parto, né, e aí já veio aquela questão da pojadura, né, que é a descida do leite, e eu me lembro, assim, de vir, assim, na minha mente, por mais que eu tivesse, acolhida naquele momento, é uma sensação de tipo: "Meu Deus, todas as mulheres que eu conheço que são mães passaram por isso", né. É aquela sensação de, tipo, o meu corpo nem recuperou e eu já tô aqui preocupada com o leite, eu não durmo muito bem pensando se esse bebê tá vivo, se não tá, né. E foi uma questão, assim, uma transformação gigantesca, assim, porque por mais que as pessoas falem sobre a maternidade, né, quando a gente vive o puerpério, é totalmente diferente. E o meu segundo puerpério da minha filha, ele foi, assim, traumático também, porque Uhum. eu me separei grávida e eu tive que ver, assim, praticamente, vamos se dizer, que o genitor chegou e falou assim: "Olha, eu não quero mais filho, depois de casado e tudo, eu não sei porque você engravidou, agora se vira". Meu Deus. E aí, assim, eu tive que voltar para casa da minha mãe meio que de favor, grávida, com uma criança pequena. E é horrível, né? Terrível. E assim, com 2 meses que a minha filha tinha feito, né? Minha segunda filha, eu me mudei, sozinha, assim. Então foi um puerpério de superação, né? E superação na palavra mesmo, que é você fazer ações super, assim, acima do que você é capaz. Tirar uma E força, né? então, uma força tremenda.
E o que eu lembro, assim, né, por muitas vezes eu não tive escolhas, assim, eu tive que viver mesmo de situações que foram muito difíceis, e eu sempre olhava para mim, querendo ou não, por mais que tivesse difícil, eu sempre me achei privilegiada também, né, porque querendo ou não, sou uma mulher branca, né, eu já tinha meu curso superior, já tinha emprego, e eu ficava pensando, e as mulheres que são muito mais vulneráveis do que eu? Então, isso me fez olhar com muito cuidado para cada mulher que eu atendo. Então, eu sei que cada mulher carrega uma história que não é fácil, né? Pode ser que não viveu tranquila na gestação, pode ser que viveu na infância uma situação difícil. E a gente tem que acolher todas as mulheres com muito amor, com muito cuidado, com muita empatia, né? Sim, Então, na época eu me questionava muito, por que que eu estou vivendo isso, né? E foi muito difícil. Mas depois que eu pude atender outras mulheres e ser, assim, às vezes o porto seguro, às vezes com um gesto simples, só escutar, isso já me fez entender o quanto que às vezes o simples ele pode fazer a a diferença na vida diferença. das outras mulheres, principalmente, né? Nesse Sim, momento que é tão delicado. sim. Ô Raíssa, e para você, né, como psicóloga aí, por que que o puerpério, né, pode ser um momento aí tão desafiador para essa mulher aí emocionalmente, mesmo sendo um período que ela espera muito, né, e deseja muito a mulher? E é um período que eu acho que além da espera, existe essa expectativa de que seja um momento muito feliz, né? Uhum, Além de ser esse momento muito feliz, como eu falei no início, ele vem carregado de muitas mudanças, ele vem carregado de muitas coisas. E não dá tempo da gente processar, né? Que nem a Joyce falou, fala-se muito sobre o puerpério, mas não vem explicando muito como ele funciona, porque cada mulher vai sentir de um jeito, cada mulher vai olhar para dentro de si de uma forma. Então, essas transformações mentais, elas são gigantescas, né? A gente está falando de um puerpério onde os médicos vêm e falam para gente que um puerpério dura 40, 45 dias, porque é o tempo do seu corpo voltar, né, ao estado normal, entre aspas, né, antes da gestação. E a gente fala de um puerpério na psicologia, um puerpério que dura até os 3 anos da sua criança. Então, é muito diferente, porque é um período onde essa mulher ela vai se reencontrar, ela vai olhar para dentro dela. Então, essas transformações, elas são gigantescas. Então, há muitas vezes, né, a gente imagina o puerpério algo que vem assim muito suave, né, algo que vem muito tranquilo. Ah, a hora que tiver com 1 semana do bebê, que tiver com 15 dias do bebê, e na verdade o puerpério chega muito antes disso. Então, às vezes vem o choro que você olha e fala assim: "Tô chorando por por quê?", quê? né, "De onde saiu esse choro?". Então são sentimentos muito intensos, e a gente não sabe, às vezes você consegue fazer o neném dormir, aí você chora, aí você olha e fala assim: "Mas eu tô chorando por quê? Porque eu consegui fazer o neném dormir". Se você não consegue fazer o neném dormir, você chora do mesmo jeito. Você fala assim: "Meu Deus, por que que eu tô chorando? Porque eu não consegui fazer o neném dormir". Então, é muito aflorado, né, e vem muito rápido. A Joyce falando, né, de como foi para ela o puerpério, eu lembro que quando a Alice nasceu, com 3 dias eu ainda estava na maternidade, eu comecei a chorar e meu marido olhou para mim e fez assim: "O que é isso? Por que que você tá chorando? A bebê tá bem, ela tem saúde". E eu olhava e falava assim: "Eu acho que o puerpério chegou", e eu não conseguia parar de chorar, e eu olhava para ele e falava assim: "Eu estudei tanto, eu li tanto, eu trabalho com as mães fazendo isso", mas eu não imaginava que vinha nessa intensidade toda, com essa força toda. Então cada mulher vai sentir de um jeito, e é esse boom de emoção, né, essas preocupações que muitas vezes a gente ouve se falar, mas ninguém fala pra gente: "Calma, respira, Uhum. dá um tempo, isso vai passar". E a gente tem que olhar, né, porque tem o baby blues aí no meio também, que são esses 15 dias que a gente fica mais chorosa, então a gente tem que olhar se realmente vai ser só esses 15 dias, pra gente entender se a gente vai passar por esse período e precisa de uma ajuda maior. Mas é esse passo, sabe, assim, uma coisinha de cada vez, e a gente precisa olhar com muito carinho para o puerpério.
Ô, Raíssa, pode acontecer, né, nesse meio tempo aí também, que hoje eu falo que as mulheres se comparam muito, né, principalmente nessa Ah, parte aí da gestação do pós-parto, às vezes que a gente vê na rede social, né, o parto perfeito, o puerpério perfeito, e aí a mulher acaba se culpando por não uhum, estar perfeito e sim. acaba aí emocionalmente, né, ficando abalada. Fica muito, né? E eu acho que esse fato da rede social, ela é muito importante hoje. Então, a gente divulga muito a nossa vida na rede social e a gente vai postar aquilo que é bonito. Eu É. não vou postar eu descabelada, sem dormir direito, olhando e falar assim, gente, o puerpério tá acabando comigo. As pessoas não postam geralmente isso, né? São Ah, raros, são momentos que a gente fragmenta na rede social e aí a gente faz esse comparativo, mas o corpo daquela mulher voltou muito mais rápido que o meu, mas ela tá plena. Olha ali, ela tá ali na rede social dela, maquiada, produzida, mas a gente não sabe o que que tá acontecendo dentro daquela mulher, né? Então, as redes sociais trazem, sim, essa comparação e esse sentimento de culpa. Por que que ela dá conta e eu não dou? E uhum, aí é o momento da gente parar um pouco e olhar para dentro da gente. O que sim, que eu tô dando conta? Porque como a internet é fragmentada, aquela outra pessoa também pode não estar dando conta, mas ali eu faço um movimento de que tá tudo muito bonito. sim. Sim. Porque a gente pede esse movimento, né? A Joyce vai sentar na rede social dela e falar o que que aconteceu de tão ruim assim, aí as pessoas acham que a gente tá dramatizando, que a gente não tá incentivando as outras mulheres, e não é nada disso, porque é aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Sim. Oi, Não. Liana, e você, né? Hoje é normal essa mulher aí, o pós-parto, sentir dor? A dor, ela acontece na maioria das mulheres no pós-parto, quando ela retorna à relação sexual. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo, sim. Pós-parto eu tive dor, tá? E eu atendo mulheres que têm dor também após uma cesárea, porque a gente vai julgar que a dor vai acontecer somente para a mulher que o bebê passou ali pelo canal da vagina. Mas a dor ela acontece por conta das alterações hormonais, assim como também por conta desse corpo que ele se preparou por 9 meses para gestar. Imagina um músculo que antes sustentava as vísceras vazias, né? Bexiga, útero, intestino, e de repente esse útero, ao longo de 9 meses, fica gravídico e essa musculatura tem que dar conta do recado. Então, é o que eu falo para as mulheres. O fato da gente engravidar, a gente já gera uma tensão muscular. Agora, é claro, que a depender da via, isso vai se intensificar, né? Uhum, E aí, quando a gente tem laceração, ou seja, ou também tem uma episiotomia, que é o meu caso, essa musculatura, ela foi muito mais agredida, tá? E aí, vamos considerar que a mulher não tenha tido um parto com lacerações, ainda assim ela pode trazer essas dores em razão de toda essa cascata, né, de tensão e a parte hormonal. Durante a gestação, a gente sabe que a gente tem o hormônio que é a relaxina. Só que depois que a gente tem o parto, que aí é um estado de alerta total, esse alerta ele não se reduz drasticamente. O corpo fica ainda em alerta tanto pelo que a mulher passou, que era um parto, como também ela fica em alerta com o bebê, se ele dormiu, se ele não dormiu, se ele vai chorar. Então, quando você está em alerta, você não relaxa. Então, você também não vai estar pronta, muitas vezes, para ter a relação sexual. E isso acaba gerando tensão na musculatura. Isso é comum, mas não é normal. Por isso que a fisioterapia entra para ajudar a esse músculo. Eu falo assim, é como se a gente organizasse, ou então desse para essa musculatura uma nova identidade de uma forma organizada. Porque às vezes, até ele entender que ele tem uma nova identidade, ele pode demorar. e você acredita, Eliana, aí que pode ser que às vezes as mulheres acham que é normal sentir essa dor aí após o parto? Elas acreditam que sim, porque assim, na verdade, é até assim, é como se a mãe ela tivesse que tolerar. Então, o foco dela fica para a cria e aí
ela acaba, tipo, falando assim: "Ah, é uma dorzinha que vai passar, é um desconforto que toda mulher deve ter", só que às vezes ninguém comenta. Eu sou mais uma e aí todo mundo fica com essa dor oculta, guardada, né, pra si. E aí isso vai ficando o quê? Vai gerando tensões e essas tensões, no longo prazo, ela pode trazer grandes, disfunções, vamos colocar assim. Sim. Joyce, fala pra gente um pouquinho, né, e para as mulheres. O tipo de parto hoje pode influenciar, esse puerpério dessa mulher? E se sim, de que forma, né? Com certeza, né. Primeiro acho que a gente pode pensar biologicamente, né, porque querendo ou não nós somos, mamíferas, né, e viemos da natureza para parir, né. Então, biologicamente a gente libera, hormônios, né, o hormônio da ocitocina, que é um hormônio do prazer, que ele ajuda bastante na relação, da mãe com o bebê, né, ali nos primeiros, nas primeiras horas, nos primeiros momentos. A gente libera também endorfinas, né, que liberam uma sensação de prazer também muito grande, prolactina, né, que vão interferir na amamentação. Mas para além disso, né, nós não somos só biologia, não somos também só bioquímicas, né, nós somos seres emocionais, sociais, né, que envolvem uma série de coisas. Então, o que às vezes a gente tem que tomar cuidado para afirmar é que só no parto normal a mulher vai ter um puerpério bom, e isso não é verdade. Mas assim, existe uma explicação biológica. Por Uhum. quê? Que nem a Eliana trouxe, né, ela teve intervenções, né, episiotomia, que não era o que ela esperava, né. Então, existem partos vaginais que são violentos, então não necessariamente é um parto normal vai ter um resultado de um puerpério bom. Então, às vezes, se a mulher ela viveu uma experiência que para ela não foi legal, isso vai valer até mais do que a parte biológica. Até porque tem mulheres, né, que vivenciam uma cesárea e falam: "Nossa, foi extremamente tranquilo", né, porque às vezes era o que ela queria vivenciar. Isso tem muito a ver com a história dela também. Mas uma coisa que é fato, né, quando você tem uma cesárea, que você não deseja, também pode ser muito frustrante, né. Eu tenho até uma amiga que ela é doula, que ela fala assim, ela tinha uma cesárea agendada, que ela nem queria, e ela quando trouxeram um bebê, ela falou assim: "Nossa, que bebê lindo, mas cadê meu filho?". E era o filho dela, né, só que assim, ela não associou ali, como foi, meio que arrancado, né, vamos dizer, que é a palavra que ela até mesmo usa, o porpério dela foi muito mais difícil de se relacionar com essa criança. Então, existe, né, assim, só reforçando, existe a parte biológica, mas existem outras questões ali que podem ter mais influência do que essa parte biológica, né, que é como foi essa experiência. Então, o ideal é que seja o mais próximo possível do que a mulher deseja, Desejo. né. É isso que eu ia te perguntar, né? Se por acaso a mulher ela quer ter ali o parto normal e às vezes acaba sendo uma cesárea, se isso pode influenciar também, né? A questão da frustração aí da mulher, falar, poxa, eu queria um parto, foi outro, e aí acaba influenciando aí nesse puerpério dela. É, o que eu vejo, assim, das pessoas que eu acompanho, quando você vai para uma cesárea que você vê que realmente tinha uma indicação, né, que é assim, se ela tinha o desejo de um parto normal e ela acabou indo para uma cesárea, e assim, todas as possibilidades foram esgotadas mesmo, ela viu que teve algum impedimento real, para ela aceitar esse processo e viver o puerpério é mais tranquilo. Agora, quando tem uma falha, às vezes, que é muito comum ainda, infelizmente, né, da mulher ir para uma cesárea, às vezes, por opção mesmo médica, por uma questão de que, ali foi mais fácil para o médico ir para a cesárea do que continuar investindo no parto normal, é muito mais difícil de aceitar, né. Então, às vezes, precisa fazer um trabalho, né, psicológico, de ressignificação, enfim, que é muito mais, trabalhoso em si de viver isso. Mas, o que a gente preza na assistência é que, pelo menos quando a gente acompanha o pré-natal, né, enquanto equipe, é ver o que é o ideal dela, fazer o mais próximo possível, ser muito transparente, né, nessa assistência, para ela ver que, assim, a gente tá fazendo mesmo porque precisa, né. Necessário, né? Ô, Raíssa, fala um pouquinho pra gente também, né? Como a mulher aí pode perceber
o que ela está sentindo, né, no pós-parto vai além do cansaço e precisa de atenção emocional, porque geralmente a mulher tá cansada, né, e aí ela não consegue identificar o que que vai além aí desse cansaço. O que que você pode trazer pra gente? Uhum. Eu trouxe um pouquinho, né, falando do baby blues, né, assim que o bebê nasce, essa questão do choro, e o cansaço vem junto, né, porque acontece a privação de sono, esse bebê não dorme direito, ele estava ali, né, dentro do útero, aconchegado, com todas as necessidades dele sendo suprida sem é, é, sem maiores esforços, né? Esforços. E quando esse bebê nasce, ele vem para um ambiente externo, que tem calor, que tem frio, que ele tá longe do corpo dessa mulher, dessa mãe. Então, o cansaço, ele vem junto, né? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro de cada mulher e entender, e saber também, eu acho que entra um pouquinho nessa questão de saber quando buscar ajuda, quando a gente tem a rede de apoio, né, que eu acho que a gente quase não fala sobre rede de apoio também, o quanto isso é importante para a mulher ter essa rede de apoio. E a gente sabe que tem muitas mulheres que não vão ter rede de apoio nenhum, né? A Joyce está aqui, passou por essa situação, o companheiro poderia ser uma Uma rede de rede de apoio. apoio, né? Ter ali aquele suporte, tanto físico, tanto quanto emocional, e aí ela se viu sozinha. Então, a partir do momento que a gente se vê sozinha nesse movimento, a gente precisa sim, né? E acho que a mulher, a gente traz essa visão que a mulher ela precisa dar conta de tudo. Ela precisa ser essa mãe, mulher maravilha, que ela vai fazer tudo, que ela vai dar conta de tudo, que esse bebê nunca vai chorar. E a partir do momento que ela entende que ela não está conseguindo, entre aspas, controlar toda aquela situação, ela precisa buscar essa ajuda, ela precisa olhar para dentro dela. Como eu disse, o puerpério faz essa grande bagunça dentro da gente, né? Porque tem a questão hormonal. Então, você estava com os níveis elevadíssimos de hormônio e da noite para o dia o corpo para, né? Aquele neném chega, independente se é um parto normal ou um parto de cesárea agendado ali, a partir do momento que a placenta ela é retirada, o corpo entende que aquele bebê nasceu. Então, acontece uma grande mudança interna, onde esses hormônios começam a cair e essa mulher, ela passa a olhar e fala assim, não estou entendendo, por que está acontecendo tudo isso? Então, eu acho que os pontos, né, principais para que ela entenda que ela pode sim buscar ajuda, é ela entender que se tem um choro frequente que não passa, esse cansaço que não tem fim, por mais que ela não durma muito bem, mas ela pode estar, entre aspas, de novo, negligenciando os cuidados dessa criança. Então, a partir do momento que você entende que você não está conseguindo cuidar de você, cuidar do bebê, e você está se preocupando com tudo à sua volta, busque ajuda, né? Eu acho que é muito mais importante a gente buscar ajuda no início. Ou até mesmo, acho que o mundo perfeito é quando a mulher ela busca essa ajuda durante a gestação, porque a gestação também acontece essa transformação, não é só após o nascimento, não é só no puerpério. Então, se essa mulher ela vem em acompanhamento psicológico desde a gestação, o puerpério possa ser que seja um pouco mais Mais leve, suave, né? Porque aí ela já está em acompanhamento, ela já está olhando para as questões internas dela. Mas se ela vai buscar após a chegada do bebê, é quando ela entende que o choro não passa, é uma angústia, é um sofrimento além do que ela está achando que é normal. Então, não se comparar, como a gente falou, né, na pergunta anterior, não se comparar às outras mulheres, porque cada uma vai sentir de um jeito, mas olhar para dentro dela e buscar ajuda o quanto antes. quanto antes é importante, né, porque geralmente a gente deixa às vezes pra última hora, né, Uhum. quando já tá ali no transbordando o copo, que daí Sim. procura, né. E como eu falei, cada puerpério vai ser único, né? Eu fazia terapia antes, né, da chegada da Alice, eu fazia antes da gestação, durante a gestação, e quando chegou o puerpério, eu passei a fazer sessão de terapia 2 vezes na semana. Então, assim, a gente olha e a gente fala assim: "Não, ela já estudou, ela não vai Não sentir vai nada, precisar, né, ela né. não vai precisar". E eu acho que quando a gente traz essa fala de que a própria terapeuta fazia terapia 2 vezes na semana, eu acho que traz um alerta para as outras mulheres de olhar para dentro de si e falar assim: "Não, eu posso buscar essa ajuda, né, eu tenho direito Uhum. de ir atrás dessa ajuda". Então acho que
hoje eu vejo que a intensidade que eu vivi o meu puerpério é esse alerta que eu tento trazer para as minhas pacientes, para as mulheres que ainda pensam em ser mãe. Busque ajuda durante a gestação e com certeza na pós-gestação, porque mexe muito com a gente. Sim. Oi, Eliane, para você, né? Você deve receber muitas perguntas aí das mulheres, né, em relação à questão, né, da diferença às vezes da vagina, se volta, se não volta, como que é isso? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Porque as pessoas elas ficam muito focadas assim na parte estética, né? E assim, a gente vai ter alteração, mas não necessariamente a gente fica frouxa. A frouxidão vai acontecer mediante alguma lesão, alguma laceração. Mas é o que eu falo, há possibilidade de ser reabilitada a musculatura, né? Desde que ela entenda que ela sofreu alguma lesão, a gente precisa recuperar a função. Então, a gente foca mais na fisioterapia pélvica sempre em função. A gente, não que a beleza ela é importante, sim, mas desde que esteja funcionando adequadamente, a gente vai entender que aí sim a estética se coloca em segundo plano, isso para nós. Então, quando as pacientes passam por um parto vaginal, é uma das coisas que elas mais vão ficar preocupadas. Mas e aí? Então, e a função, quando a gente se preocupa com ela é importante por quê? Porque a gente vai conseguir manter os seus órgãos nos seus respectivos lugares, né? Porque senão a gente tem a descida dos órgãos pélvicos, que é a famosa bexiga caída, o útero. Então, tudo que está ali dentro da pelve, a gente sabe que pode se deslocar. Então, se os músculos estiverem funcionando de forma adequada, a gente não vai correr esse risco de ter um prolapso, que é a descida aí de algum órgão. Então, não é uma verdade absoluta, né, de que a gente fica frouxa. A musculatura pode perder o mecanismo de funcionar adequadamente. E se não houver a lesão, a gente consegue fazer a recuperação funcional. E aí, as pessoas também associam que, terminei, fiz o parto, vou fazer só o contrai e solta. Contrai e solta não reabilita a musculatura. Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação para entender quais foram os mecanismos perdidos, para depois a gente entender o quanto que desse contrai e solta vai ser benéfico para essa musculatura. Então, a musculatura, quando ela passa por um parto vaginal, ela acaba perdendo o mecanismo de programação. E ela perde também a parte reflexa. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu tuço e depois que eu tive o parto, agora eu sinto que ou empurrar alguma coisa para baixo ou eu tenho um escapinho de xixi. O tecido, ele perdeu essa característica reflexa. A reflexa é o quê? De contrair antes da tosse, que a gente tem. As mulheres que não passaram por parto vaginal, elas mantêm esse mecanismo ainda preservado. Quando a gente passa, qualquer mulher que passou, esse mecanismo reflexo, ele acaba sendo alterado. Só que ele é recuperado mediante os exercícios, é claro, que guiados, não é só o contrai e solta, tá? Porque às vezes o pessoal vai lá muito, né? Eu tô sentindo isso, eu vou lá no chat GPT e aí eu vou fazer em casa o Os exercício. exercícios de Kegel. Ou então vou fazer o pompoarismo, que é colocar objetos, pezinhos dentro do canal da vagina, só que essa musculatura, se ela passou por um parto, ela sofreu uma grande distensão, porque de acordo com a literatura, o canal da vagina ele pode se distender mais de 216 vezes mais. Então, se esse músculo, muitas vezes, ele acumulou muita tensão e no período do parto ele teve uma desinserção, como que você sabe? Só mediante uma avaliação, para a gente entender. Porque quando a gente vê os músculos ali, são filetes de músculos que compõem o fechamento ali dessa pelve. E esses filetes de músculos, eles podem sofrer uma desinserção no momento que o bebê passa por ali. E aí, às vezes, as pessoas acham que só um contrai e solta, um exercício de Kegel, pompoarismo, é suficiente para a gente reforçar essa musculatura. Então, a necessidade da gente investigar, fazer uma avaliação da musculatura mesmo, com toque vaginal, para entender o quanto que essa musculatura ela pode ser recuperada, essa função. Então, a frouxidão, ela pode acontecer? Pode. Teve desinserção? Se não teve, a gente consegue recuperar. Teve desinserção, muitas vezes vai ter a necessidade de uma abordagem
cirúrgica. Mas isso é algo que nem ninguém fala. Porque quais pacientes vocês já tiveram, né? Vocês já tiveram aqui, que passaram por uma avaliação fisioterapêutica para verificar se essa musculatura realmente ela teve desinserção no momento de um parto vaginal ou não. E aí, o ideal é que isso aconteça, na verdade, no pós-parto imediato. E acontecendo isso, essa reinserção será recuperada ou feita a cirurgia por um médico coloproctologista no ato do parto. O certo seria isso, tá? Mas isso não é uma realidade Não que é realidade, que né? a gente tem, tá? Aí é onde que as mulheres acabam indo para o consultório e às vezes passaram um tempo. Quando um músculo ele é desinserido, pensa em qualquer musculatura. Se você tiver uma ruptura de um tendão, que seja da batata da perna, você vai ficar andando, mancando. Então, a gente vai ter como se fosse uma pepeca mancando? Sim. E muito mais para frente, disfuncional. Tem a predisposição de quê? De queda dos órgãos pélvicos. Incontinência urinária, incontinência fecal, escape de pum, e assim vai. Só cresce, né? Então, mas essa mulher, ela não tem essa queixa logo. De início, Demora. né? Aí é a mulher que vem com a queixa quando ela entra na menopausa. Nossa. Porque ela Nossa, tem quanto outras tempo depois, né? quedas. Não é uma queda. Algumas demora muito. São poucas que vêm com uma queixa logo depois. São poucas. E quando a gente vai ver, já tem uma desinserção de longo prazo. Sim. Ô Joyce, existe aí alguma diferença dessa mulher aí no puerpério em relação quando ela faz o parto domiciliar do que o parto no hospital? Você que, né, trabalha muito aí com parto domiciliar, como que é? As diferenças que eu vejo são maiores nos primeiros dias, né? Até uma coisa que eu sempre brinco é que quando a gente ganha um bebê em casa, a gente não fica preocupado se vão trocar o bebê, né? Porque só ter esse bebê não tem esse risco. Mas o que eu acho mais bacana, assim, é que a gente não entra numa linha protocolar que existe nos hospitais, né? No hospital, às vezes, a sensação que a gente, enquanto paciente, é que a gente é mais um ali que vai entrar naqueles protocolos e às vezes a gente é visto como números, né? Eu que já trabalhei em hospital por muitos anos, às vezes a gente chamava as pacientes mesmo pelo quarto, ó, paciente do quarto tal, né? Falava o leito tal. Então, quando a gente tá em casa, não tem nada disso, é só aquela mulher, assistência voltada só para ela. Então, normalmente a gente atende em duas enfermeiras, né, duas parteiras, e a nossa atenção é voltada exclusivamente para ela, né, e aquele movimento é feito com a família toda. Então, se tem um irmão mais velho, participa, tem pessoas que querem os animais, né, você tem as gatinhas, né, tem pessoas que já não querem, enfim, né, mas é um ambiente como se fosse um ninho. Então, é diferente você estar no seu ambiente, né, na sua casa, no seu ninho, para a chegada daquele bebê. E falando ainda na parte dos protocolos, né? Quando a gente está no hospital, tem aquela coisa, né? Às vezes a enfermeira entra na sala, no quarto o tempo todo, ai, preciso ver isso. Aí vai lá e acorda o bebê, vai fazer a medição que precisa, às vezes acabou de dormir, aí tem o choro de outras crianças, de outros bebês, de outros recém-nascidos, às vezes já não dorme bem em si, pelo próprio pós-parto e ainda é incomodado pelos profissionais, pelos outros pacientes que estão ali no hospital. E então em casa é isso, você depois no pós-parto, você descansa na sua cama, no seu sofá, usa o seu banheiro, recebe as pessoas que você quer, na hora que você quer, né? Se você quer dormir, até o dia seguinte pode dormir. Então tem essa comodidade que eu falo, que é um privilégio. Sim. E a gente, enquanto equipe, né, além de oferecer essa assistência em casa, a gente também fica remotamente ainda por 40 dias, né? A gente conta esses 40 dias. Então, 24 horas por dia, 7 dias da semana, se acontece qualquer coisa, tem a segurança de ter pelo menos alguém remotamente para. E, se Auxiliar, necessário, né? a gente também vai, né, até a casa, mas para auxiliar, tirar todas as dúvidas. Então, eu acredito que para as mulheres que gostam, né, que tem essa visão mais domiciliar, para elas é muito bacana ter essa coisa assim, bem amarrada, bem junta. Você vê
que vem crescendo aí essa questão dos partos domiciliares? Porque hoje a gente vê muito também em alguns hospitais, né, que às vezes a enfermeira não pode entrar junto, acompanhar, às vezes a doula não pode acompanhar. Já tive relatos, né, de convidados que falaram no podcast isso, né, que às vezes chega na hora, o hospital proíbe literalmente, a pessoa não entra e daí já vem outra frustração aí. Então você vê que vem crescendo essa questão aí dos partos domiciliares, às vezes até por essa questão também? Assim, não vou dizer que vem crescendo, mas eu Uhum, sou uma militante, né? Gostaria que crescesse, que as pessoas acreditassem mais no parto domiciliar. Até porque, né, a gente está aqui hoje porque muitas mulheres lá atrás, né, nossas ancestrais, pariram em casa. Isso, essa coisa de parir no hospital é muito recente, né? É importante também. Hoje a gente está evoluindo muito enquanto assistência. Mas uma coisa até que eu queria reforçar é que essa semana passada, foi regulamentada a profissional doula. Então, a gente espera que todas as maternidades aceitem essa profissional que é tão importante também na assistência ao parto, né? É a pessoa que vai dar aquele suporte emocional. É muito importante também estar com o parceiro, né? Com a pessoa que essa mulher escolheu, mas ter uma doula também é fundamental, assim. Um suporte emocional que faz toda a diferença. sim. O Raíssa, fala pra gente, né, um pouquinho aí sobre de que forma, né, um acompanhamento psicológico pode ajudar a mulher a atravessar aí esse puerpério mais leve, com mais leveza, né? E até você comentou um pouquinho da importância também, né, dela já na gestação ter esse acompanhamento psicológico. É dentro da sessão de terapia, acredito, né, que é um lugar onde ela possa ser ela mesma, onde não vai ter julgamentos, não vai ter olhares, e ela vai trazer aquilo que ela sente de mais importante para ela. Então, dentro da terapia, é um lugar onde ela precisa se sentir acolhida, segura, onde ela possa colocar, às vezes nem trazer em palavras, porque às vezes a mulher ela nem acha palavras para decifrar o que ela está vivendo. E ali dentro da terapia, com o nosso olhar, né, ela consiga ali ser transformada e ela olha para dentro dela e fala assim: nossa, isso daqui eu consegui ressignificar. Isso daqui Uhum. para mim foi importante, porque olha, eu trouxe aleatoriamente como foi o meu nascimento para minha mãe, e aí eu trago para mim hoje algo muito cultural. E às vezes a gente gera muitas cobranças de forma muito cultural. Então, hoje a terapia ela vem para quebrar esse lugar dessa sucessão, né? Dessas Uhum. repetições de comportamentos que muitas vezes a gente nem percebe que a gente está repetindo e a gente está fazendo porque é algo natural. Eu cresci daquela forma, né? Me ensinaram daquela forma. Sim. Então, hoje eu vejo que eu poderia fazer diferente, mas eu não sei como fazer diferente. Será que as pessoas vão me olhar, as pessoas vão comentar, as pessoas. E ali dentro da terapia é o lugar onde ela vai trazer todas essas angústias, essas necessidades, né, de mudança, e ela vai ser acolhida. Qual é o melhor caminho para você? O que que você quer da sua maternidade? Então, dentro da terapia, a gente vai olhar para a particularidade de cada uma. O que que é importante para Joyce? O que que é importante, né, para cada uma nesse olhar é individual. Como é que você quer para você? O que que você Uhum. deseja para você? Daqui 5, 6 anos, quando seu filho já tiver, o que que você quer da sua criança? Então, a gente precisa lembrar que a criança ela vai chegar nos 5, 6 anos, mas para ela chegar lá, eu estou construindo desde a gestação, né? Às vezes a gente cria essa ilusão também que a gente vai criar essa criança a partir do momento que ela nasce. E não, a gente está criando essa criança desde o momento que ela foi concebida lá atrás na gestação. Então, é um ambiente seguro, um ambiente, vamos dizer assim, controlado, né? Até de certa forma, porque ali é o lugar dela abrir, é o lugar dela se expor do jeito que ela quiser, da maneira que ela quiser, sem um pré-julgamento, sem esse olhar de, será que eu estou fazendo certo? Porque eu acho que hoje, quando a gente se torna mãe, eu acho que as pessoas, as mulheres se perguntam muito, será que eu estou fazendo certo? E não existe muito essa questão de certo ou errado. A gente vai ver o que funciona para aquela família, porque às vezes o que funcionou para Joyce
não vai funcionar para mim. Às vezes funcionou para a Joyce com a filha mais velha. Quando ela foi fazer a mesma coisa com a filha mais nova, não Totalmente funciona. diferente, né? E aí ela olha e fala assim, mas eu só tô repetindo, por que que tá dando errado? Por que que não funciona? Porque são crianças diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, gera essa... Eu acho que é uma frustração da própria mulher também, de não conseguir dar conta de tudo, então tá tudo bem. E culpas. Eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente entra na maternidade sem culpa nenhuma. A gente entra linda e bela. Quando a gente vai sair após esses 3 dias, geralmente, né, que a gente fica na maternidade, a gente passa no corredor e a gente acha, assim, uma mochila grande, mas ela é muito brilhosa, ela é muito bonita. E a gente olha e fala assim, mas tá jogada ali, quieta no chão, mas eu vou levar para minha casa. E a gente não imagina que aquela mochila que a gente pegou só tá carregada de culpas. Culpas, e as culpas que não são nossas, são culpas que as pessoas trazem pra gente de uma forma tão pesada que a gente quer dar a solução daquele problema, daquelas culpas que não são nossas. Então, quando, né, eu tenho a possibilidade de atender essa mulher na gestação, eu tento trabalhar com elas esse movimento de, você viu a mochila lá? Deixa lá, ela não te pertence. Vem sem ela, porque você entrou sem ela. Vem sem ela, porque você vai fazer do seu pós-nascimento do seu bebê muito mais suave. E eu tenho uma paciente que ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, eu conheci você, eu tinha 5 meses de gestação. Hoje eu não carrego culpa, eu voltei a trabalhar com muito mais leveza, porque se não fosse todo esse processo de acompanhar antes durante a gestação com você, ao meu retorno ao trabalho seria muito pesado, porque eu estaria sentindo que eu estava abandonando o meu filho, eu sentiria uma culpa que hoje eu não sinto. Eu estou colocando o meu bebê na escola e eu volto tranquila para o meu trabalho. Então, acho que isso é uma recompensa muito grande de todo esse trabalho, quando a própria paciente, ela relata pra gente que ela tá leve com as escolhas que ela escolheu, porque naquele caso era importante ela voltar a trabalhar para ela. Como eu tenho casos que tem pacientes que olham e falam assim, eu não vou voltar a trabalhar, e tá tudo bem também o não voltar a trabalhar. Aquela mulher não quer agora, ela quer voltar totalmente para a maternidade. Daqui a alguns anos, provavelmente ela vai querer voltar a trabalhar, porque essa criança vai crescer, a demanda vai ser diferente, essa criança vai para a escola e ela vai olhar e falar assim, nossa, eu posso voltar. E tá Sim. tudo bem também. Então, acho que a mulher, ela é julgada independente da escolha que ela faça. Se ela volta a trabalhar, mas por que você vai voltar a trabalhar? Mas você vai ter coragem de deixar o seu neném com 4 meses ou com 6 meses na escolinha? E se ela não volta, as pessoas olham e falam assim, mas Julgam, né? você tá louca? Como assim você vai abrir mão da sua vida para você cuidar dessa criança? Daqui a pouco ela vai crescer. O que você vai fazer da sua vida? Então, esse mundo, né? Eu acho que não só dentro da maternidade, mas a gente acaba julgando muito uns aos outros e se torna muito mais pesado. E dentro da maternidade vem esse peso, porque a sociedade quer que a gente cuide das nossas crianças, mas ao mesmo tempo quer que a gente faça tudo como antes. Então, são cobranças em cima de cobrança. Então, essa mulher, ela precisa sair da maternidade com o corpo que ela tinha antes da gestação. Essa mulher, ela tem que voltar a trabalhar, independente se essa criança vai ficar com a avó, com a tia na escola. Então, são cobranças enormes. Então, são esses sentimentos de culpa, né? Culpa, frustração que a mulher precisa administrar. Então, ali dentro da terapia, a gente vai olhar para tudo isso com muito cuidado, com muito carinho, para que ela faça a melhor escolha para Pra ela, não para os não outros, para né? os Não outros. para os outros. Eliana, fala um pouquinho pra gente também, né? Aí, quando que essa mulher, depois aí do pós-parto, que ela pode voltar a fazer uma atividade física, se ela quiser, quanto tempo que ela leva pra voltar também, às vezes sem se culpar também, Sim. né? Aham. A gente fica muito focada na questão do tempo, né? Há quanto tempo? E na verdade a gente tem que pensar nesse corpo. O quanto que ele está numa condição que tem função adequada para voltar para isso, né? E aí isso também vai ser muito individualizado, né? Porque aí a gente tem que levar em consideração se ela teve algum corte, né? Se foi uma cesárea, se teve alguma laceração. A gente precisa verificar como que tá esse abdômen,
se ele teve um afastamento considerado patológico, que é a diástase abdominal. Então, são tantas coisas para a gente observar, e o foco não é o tempo, é a função da musculatura, né? E aí, quando a literatura, ela vai trazer, em média, de 4 a 6 semanas para atividades físicas de baixa intensidade, caminhada, coisa do tipo. Quando fala de atividades de alto impacto, como corrida, pegar mais peso, até aquelas crossfiteiras, a gente vai pensar de 12 semanas para frente. Só que assim, não significa que a gente criteriosamente vai esperar o tempo, 4 semanas, ou que seja, 12 semanas, e já vamos lá fazer o crossfit. Porque como que está de fato essa musculatura? Ela tem condição para essa demanda? Então, a gente precisa fazer uma avaliação músculo-esquelética, uma avaliação funcional. Por que músculo-esquelética? Porque esse corpo, ao longo de 9 meses, ele teve alterações músculo-esqueléticas funcionais, que teve rotação externa de pernas para que mantivesse a base mais alargada para sustentar esse útero ou essa barriga. Então, tem alterações e padrões musculares e ortopédicos extremamente importantes que às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente, opa, tirou o bebê, tô em condição de. E não é bem desse jeito. E quando a gente acaba negligenciando, é onde a gente acaba tendo a predisposição, a facilidade de ter as intercorrências ou as disfunções, incontinência urinária, dificuldade para evacuar, dores na relação. Por quê? Você vai começar a fazer exercícios, o seu corpo vai passar por ajustes e tentativas de adaptações que dê conta de tamanha demanda, e às vezes ele não está preparado para isso. Então, a necessidade de uma avaliação músculo-esquelética, uma avaliação desse abdômen e avaliação também da musculatura do assoalho pélvico para entender se realmente. Então, isso é muito individual. De cada um. Não vai, a gente não necessariamente vai levar em consideração do tempo. E outra coisa que é interessante, porque como a literatura traz isso, essa paciente, muito provavelmente, ela está passando com o médico, por conta do pós-parto. E o médico vai falar assim, não, agora você já tem autorização. Então, assim, ela entende que a musculatura dela já está em condição de função. Não, ela só teve aval. É como se fosse assim, o médico prescreve para você, olha, você vai fazer, sei lá, terapia, você vai passar com a fisioterapia, ou então você vai fazer atividade física. O ideal é fazer o quê? Uma avaliação, que seja com o educador físico, que seja com a fisioterapeuta, para depois a gente entender o quanto que esse corpo realmente tem a possibilidade de determinada demanda. Sim. Ô Joyce, para você, né, hoje, qual que é aí seu maior desafio em trazer aí a consciência para essas mulheres aí sobre o puerpério também, né, para rede de apoio dessa mulher? É uma coisa que eu trabalho bastante no pré-natal, que a gente fala bastante, assim, sobre plano de parto, né? E a gente não se vê falar tanto em plano de pós-parto, né? Que é pensar nesse puerpério. Então, às vezes, é pensar mesmo na parte prática, na dinâmica, né? Como que vai ser a rotina depois, se programar em questão de alimentação, em organização da casa. Então, isso é importante de se discutir também, né? Esse pós-parto. Como é que vai ser esse puerpério, né? Quem que eu vou ter dentro de casa para me ajudar nas dinâmicas, né? Essa é a dica que eu dou enquanto profissional, né? Enquanto mulher, né? Que vivenciou também o puerpério, né? Até a Raíssa falou da questão da culpa. Eu me lembro também muito nesse lugar de carregar culpa, de fazer escolhas que depois eu considerei que podia ter feito melhor, enfim, né? E vivendo isso, muitas vezes eu fazia uma coisa, me arrependia e depois me culpava. E eu meio que inventei uma frase para mim que eu gosto muito, assim, eu uso ela, que é assim: a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, às vezes a gente não tá psicologicamente bem, às vezes a gente tá fisicamente cansada, às vezes financeiramente a gente também não tem, né? Eu gostaria de tanta coisa e eu não posso. Então, a gente faz o melhor que a gente pode. Então, às vezes, naquela condição que você estava, o melhor que de repente você podia fazer não era o que eu poderia, né? Enfim. Então, eu sempre me acolho com essa frase e acho que as mulheres também deveriam usar um pouco mais. E, para além disso, né, enquanto
a gente ainda está usando esse termo de que o marido é rede de apoio, na verdade ele não é rede de Não é? apoio, né? Aham. Ele é um ser ativo que deve participar ativamente daquilo, né? E a gente vê ainda bastante rodas entre mulheres falando sobre o puerpério, e os homens não falam, né, sobre isso, sobre esse assunto, ainda é um tabu, a gente não vê rodas, é muito difícil, eu vejo, mas é difícil, homens falando sobre esse processo, e o quanto seria importante que eles falassem, que eles também se abrissem, né, pra questão da psicologia, né, que passassem fizessem terapia, e vivenciassem isso de uma forma mais ativa mesmo, não como rede, mas como um ser ativo ali que deve participar e dar esse suporte e viver também as mesmas angústias, né, viver esse processo junto. Junto, né. Esse que é o ideal, né. Sim. Então eu gosto de atender muito os casais e gosto de falar sobre isso, né, e fico muito feliz quando eu vejo que o pai ele tá ali participando mesmo. Sim. E para você, Raíssa, qual que é aí o seu maior desafio hoje em trazer aí essa consciência, né, para suas clientes aí sobre o puerpério, né, as mãezinhas que passam com você nesse acompanhamento? Eu acho que como a Joyce falou, né, eu acho que não é só a mulher, né, é esse casal, né, porque o puerpério, ele é vivido pela família. Então, muitas vezes, esse homem, ele não sabe o que ele vai fazer, o que que ele pode fazer para ajudar essa mulher. Então, acho que durante, né, a gestação, se a gente faz o atendimento durante a gestação, às vezes a gente faz em conjunto com o companheiro, né, daquela paciente, para que ele tenha o mínimo, né, de noção do que é o puerpério, o que que vem depois do nascimento. Então, dentro eu acho que hoje um dos grandes trabalhos que a gente tem é as pessoas entenderem e quebrar o tabu sobre a psicoterapia, que a gente hoje se fala-se, né, muito mais, depois da pandemia as pessoas entenderam muito mais o que é saúde mental, mas a gente ainda esbarra muito em preconceitos, Uhum. né, da sociedade como um todo, nessa questão de: "O que eu vou falar? Mas eu nunca passei, como que é? Vem, a gente vai saber conduzir", né. A terapia é um momento ali onde você vai trazer quem é você, o que que você viveu, o que que passou com você, o que que tá passando naquele momento. Então, depende muito da abordagem, né, da teoria que cada uma trabalha. Então, mas a gente vai falar do que você tá vivendo naquele momento, né. Você tá buscando ajuda, porque alguma coisa ali tem alguma coisinha que não tá legal pra você. Então, acho que hoje a gente está quebrando esse tabu do que é a psicoterapia e a gente precisa chegar a mais mulheres, a gente precisa chegar a mais famílias para eles entenderem o quanto de transformação acontece dentro da família, dentro daquela casa, porque acontece uma transformação hormonal dentro da gente, mas muda-se o contexto familiar como um todo. Sim. Então, o que muda com aquilo? Então, hoje, quanto mais a gente fala, mais a gente quer divulgar, para a gente chegar em mais pessoas, em mais famílias, para a gente dar realmente a importância do cuidado dessa mulher. Então, para a mulher existem 3 grandes mudanças, né, Uhum. em questão hormonal, que é a entrada da adolescência na primeira menstruação da menina, quando vem a gestação, né, com a chegada do bebê, e por último, quando chega a menopausa. Então são 3 marcos que a gente tem e que a gente sabe que acontecem grandes transformações, mas que a gente não fala muito sobre elas. Então Sim. a gente idealiza, a gente romantiza a primeira menstruação, a gente romantiza a gestação, que tudo vai ser muito bonito, que tudo vai ser muito colorido, e aí a gente se depara com momentos que a gente só chora, que a gente olha e fala assim: "O "Que que eu fiz da minha vida? Eu amo o meu bebê, aqui ó, tá lindo, tá perfeito, mas o que que veio junto com esse bebê?". E a gente não sabe o que vem junto com esse bebê. A gente ama o filho, mas essa transformação, ela é enlouquecedora às vezes. Sim. Então, eu acho que hoje o desafio é chegar a mais mulheres, chegar a mais famílias.
Então, o trabalho, né, da Joyce, da Eliana, Eliana, são fantásticos, porque é um trabalho em em conjuntos, conjunto. né? Um trabalho ali multiprofissional. E às vezes a gente não dá a devida importância, né? A Sim. gente olha e fala assim: ah, não, mas isso daí eu não preciso. A hora que chega lá na frente eu vejo. Então, a hora que chega lá na frente, como a Eliana falou, as mulheres vão procurar ajuda. Quando chega na menopausa, olha a distância, o intervalo entre o nascimento de um bebê para a chegada da mulher na menopausa. Então, se a gente puder encurtar todos esses prazos, né, encurtar essas buscas, né, de ajuda, seria fantástico para a mulher. Sim. Então, acho que hoje é isso. O desafio é chegar a mais mulheres, a mais famílias, para olharem para dentro delas. Sim. E para você, Eliana, hoje, qual que é aí o seu maior desafio também em trazer, né, esse conhecimento, essa consciência aí para as mulheres que passam pelo puerpério? É um desafio grande porque, assim, as pessoas, elas associam que, assim, outras partes do corpo devem ser tratadas, reabilitadas. Então, assim, cuida-se de braço, de perna, para que se tenha bons braços, né? Boas pernas, abdômen, né? Músculos muito bem torneados. Então, quando se fala em reabilitar, em cuidar da musculatura do assoalho pélvico, musculatura da região íntima, existe um certo tabu, como se fosse assim, ah, mas precisa pôr a mão, precisa cuidar. Então, e a nossa genitália também, ela está ao redor de músculos importantes e são músculos que fazem parte da nossa estabilização. Imagina que para que a gente consiga manter o controle de tronco, esse músculo ele está participando. A partir do momento que o movimento ele é um pouco mais descoordenado, eu já considero que esse músculo também vai estar incoordenado. Então, por aí a gente já começa a entender o quanto que ele participa da nossa função. E a gente, de um modo geral, a gente não tem essa noção. Eu vou ter porque eu estudo isso. Mas outras pessoas, então, assim, a ideia é eu ajudar essas pessoas realmente a conscientizar. E quando eu tenho contato de uma mãe ou de uma família, eu acabo trazendo toda a abrangência da atuação da fisioterapia pélvica. Porque a fisioterapia pélvica, a gente está falando aqui numa partícula que é o puerpério, mas ela vai atuar em todas as fases de vida. Imagina que uma criança também ela pode ter disfunções. Então, a gente também vai atuar. E aí, quando a gente tem essa família, para a gente começar a fazer com que eles entendam, isso é muito rico. E esse encontro acaba sendo muito rico para a gente, né? Para todas nós aqui, para a gente ajudar as pessoas a que elas entendam o quanto que muitas vezes está desconfortável, existem profissionais habilitados, que seja através de psicoterapia, através de uma enfermeira, através da fisioterapia, para que possa dar condições ou dar uma melhora de qualidade de vida. E aí, uma forma também que eu encontro dificuldade é até mesmo pelos profissionais, porque o que é fisioterapia pélvica? O que faz a fisioterapia pélvica? A gente ainda assim acha que nós somos, a fisioterapia pélvica é apenas o quê? Contrai e solta, fazer mobilidade ali na bola de pilates. Então, assim, é um grande desafio, mas eu acredito que juntos, né, juntas, a gente consegue ajudar as pessoas a ter esse entendimento, né, do quanto que elas podem ter uma qualidade de vida muito melhor, ainda que seja depois de um parto, né, que é um mix de tantas sensações. Meninas, quero aí agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui nessa roda, pra gente falar, né, sobre esse tema aí que é muito importante trazer mais conhecimento, mais consciência aí para as mamães, né, para também a rede de apoio, o parceiro também entender um pouco, né, do que é esse período aí para a mulher. Então eu quero agradecer a todas vocês por estarem Nós que aqui hoje. Nós que agradecemos. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe aqui o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.